Salve turma, tudo bem com vocês? Meses atrás, quando analisei o trailer de O Homem do Saco, eu já tinha falado que não esperava nada pelo filme. E agora, finalmente tendo assistido, descobri que não apenas confirmei minhas expectativas, mas também tive algumas surpresas, pois o filme tem seus altos e baixos e me causou alguns arrepios. E a figura do Homem do Saco é tão assustadora quanto meus pesadelos de criança. E vamos lá, sendo positivo, eu consigo enxergar uma franquia aterrorizante nascendo aqui. Dito isso, vou explicar para vocês quem e o que é o Homem do Saco e tudo que eu gostei e não gostei nesse filme. Deixando bem claro, este será um vídeo repleto de spoilers. À medida que vou resumindo, vou explicando o filme. Então se preparem e venham comigo. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao canal Mysterium TV. O Homem do Saco conta a história de Patrick, um promissor artista que sempre teve uma mente criativa. Ele gostava de esculpir brinquedos em madeira quando criança, e isso acabou tornando sua profissão quando adulto. Mas, infelizmente, seus projetos acabaram desandando e ele acabou falido e endividado. Patrick não teve escolha a não ser voltar para a antiga casa de seus pais com sua esposa e com seu filho. O seu irmão então o aconselhou a ajudá-lo com um negócio que herdou de seu pai após o seu falecimento. E os constantes boletos de dívidas que não paravam de chegar mantiveram Patrick acordado durante uma noite. E frustrado, ele quebrou sua pequena faca de trinchar madeira. Tá, Johnny, mas por que você tá começando o vídeo desse jeito? Bem, prestem atenção nisso, pois a partir do momento em que ele quebrou a faca, as coisas ficaram estranhas em sua vida e na vida de sua família. Ele começou a ouvir barulhos e sons estranhos para todos os lados, e ele ouviu seu filho Jake conversando com alguma figura sinistra. E mais de uma vez. A gota d'água é quando ele começa a ouvir barulhos estranhos do lado de fora de sua janela, como se alguém estivesse abrindo e fechando uma mochila, um zíper. E esses fenômenos começam a ficar cada vez mais recorrentes e aterrorizantes, e vão enlouquecendo a cabeça de Patrick, até que nós, espectadores, e a esposa de Patrick, acabamos descobrindo o passado sombrio desse jovem rapaz. Mas vamos chegar lá. Em uma dessas situações macabras, a família chama a polícia. E então os policiais vasculham a casa, mas não encontram nada significativo, exceto velhos brinquedos de madeira que Patrick havia feito quando criança. É aí que, após seguir o conselho de seu irmão, Patrick e sua esposa vão até a antiga psiquiatra de Patrick para falar sobre seu antigo trauma, o Homem do Saco. A psiquiatra então conta a história da entidade. O chamado Homem ou Velho do Saco é uma criatura presente em quase todas as culturas. Curiosamente, a metodologia dele e até mesmo o fenômeno de sua presença são incrivelmente consistentes. Ele tem o poder de paralisar e incapacitar os pais e outros adultos, deixando os pequeninos vulneráveis. Ele se alimenta do medo e da ansiedade da criança. É o que o sustenta. É sua força vital. Ele atrai as crianças para sua toca com brinquedos ou doces. E quando a criança está mais assustada, ele as rouba e coloca dentro de seu saco ou bolsa. Ela tenta explicar que são apenas histórias, e que os traumas recentes na casa de Patrick fizeram o trauma retornar. E isso tudo faz Patrick acabar lembrando de tudo. Ele lembrou-se de perder a coruja de madeira que ele mesmo talhou quando visitou uma mina abandonada quando era criança
e ele estava com seu irmão. Enquanto Liam implorava a Patrick para voltar para casa, o jovem ficou fascinado ao ver uma ameixeira selvagem na entrada da caverna. Lembrando que essa árvore tem uma madeira um pouco mais flexível e fácil de talhar. Então ele foi loucamente para frente da árvore para tentar pegar um galho. E enquanto ele estava lá tentando retirar esse galho, ele sentiu um homem vir atrás dele e cortar uma mecha de seu cabelo. E nada demais aconteceu aos irmãos fora isso. Só que quando o pai dos garotos ficou sabendo do ocorrido, tratou de contar uma história tenebrosa ao jovem Patrick, enquanto acabou protegendo Liam, o outro irmão, dessa terrível verdade, só pelo fato dele não ter sido marcado pela coisa. Nessa hora, muita gente não entendeu o filme e acabou achando estranho o outro irmão não saber de nada. Ou seja, não tinha necessidade de perturbar a cabeça de um dos irmãos, né? Um só já estava bom, porque Liam estava seguro. O pai então conta a Patrick que aquela era a antiga mina de cobre que rendeu muito dinheiro à família no passado até ela esgotar seus recursos. E após um tempo, uma entidade de pura maldade passou a sair de dentro da mina, o Homem do Saco. Mas diferente das lendas folclóricas, que falavam que os monstros só atacavam crianças malvadas e desobedientes, o pai de Patrick deixa bem claro que o Homem do Saco vai atrás das crianças boas e puras. Essa história muda toda a dinâmica do filme e deixa o Bagman ainda mais aterrorizante e cruel. O pai ainda diz que o item em que Patrick mais tem afinidade e paixão é a única defesa contra a criatura. É como um talismã contra o monstro. E então, por muitos anos, aquela faca de entalhar deixou Patrick e sua família seguros, até que um dia ele quebrou ela num impulso. E isso deu oportunidade para o monstro ir atrás de Patrick e seu filho. E resumindo nossa história, o Homem do Saco passou a perturbar a família de Patrick por dias, deixando a família aterrorizada. E a irmã de Karina, em um certo momento, leva Jake para seu apartamento para que o casal possa descansar um pouco. E a pobre mulher acaba descobrindo da pior forma possível que realmente tem um perseguidor atrás da criança. Quando Bagman invade o apartamento, aliás, em uma cena bem assustadora, ele descobre onde a mulher está escondida e ataca ela. E ao tocar seu rosto, deixa ele parcialmente paralisado. E uma mecha do cabelo de Jake foi cortada. E vocês sabem bem o que isso significa. Voltando um pouco, a cena do Jake se perdendo na floresta e indo atrás do boneco do Bagman. Uau, aquilo ali é de deixar algumas pessoas de cabelo em pé, principalmente quem tem filhos pequenos. O resultado do que aconteceu no apartamento é muito medo e pânico de todos os lados, até a polícia fica apreensiva. O que nos leva ao prelúdio do filme, a cena onde o Bagman paralisa um homem com seu misterioso poder e sequestra a filha dele colocando ela dentro de um saco. E ele faz isso na frente do homem enquanto ele tá lá agonizando no chão. Saber disso deixa Patrick ainda mais aterrorizado, e agora ele tem certeza total que o Homem do Saco é real. Pelo menos meia dúzia de policiais cercaram a casa de Patrick para proteger sua família. E mesmo assim, naquela noite, todo mundo foi atacado e paralisado pelo Bagman. Por fim, ele sequestra Jake, coloca ele no saco e sai correndo. E Patrick corajosamente persegue o Homem do Saco até chegar dentro da mina abandonada. E lá dentro da caverna, ele encontra a flauta que seu filho havia perdido, flauta essa da qual ele era muito apegado, e ele também encontra o saco do monstro, e descobre que lá dentro tinha um boneco que imitava as vozes de seu filho, revelando que o monstro, o tempo todo, só estava atrás de Patrick. E então o Homem do Saco aparece, ataca e paralisa Patrick. O rapaz tenta reagir,
tenta enfrentar Bagman, ele até o fere e até mesmo tira seu capuz, revelando sua aparência deformada e assustadora. Nem olhos o monstro parece ter, e mesmo assim é uma luta perdida, e ele vai parar dentro do saco do monstro. Os policiais, junto com a esposa de Patrick, seguem os rastros até a mina, mas não o encontram por lá. Karina pode ter perdido seu marido, mas ao menos encontrou a flauta, que agora precisa ficar na posse de Jake por toda a sua vida, para que ele não se torne um alvo do Homem do Saco. Apesar de um orçamento baixo, mas decente, o resultado final é um filme medíocre, mediano. Mecanicamente falando, ele não tem nada de mais, mas também não tem nada de menos. É um prato feito, bem feito, mas servido frio. As atuações de Patrick são convincentes. As cenas com Jake é de deixar qualquer pai ou mãe aterrorizados. E os efeitos especiais e práticos funcionam muito bem. Os bonecos do Bagman também funcionam e causam arrepios. E o próprio Bagman é a estrela do filme, que pra mim funcionou bem até demais. Ele é assustador, mas infelizmente a cinematografia do filme é modesta e simplista. Parece mais um episódio de uma série comum de TV do que um filme feito para ser exibido no cinema. Nem os efeitos de áudio me animaram aqui. Felizmente a criatura e todo o seu folclore me divertiu tanto que, mesmo sendo tão medíocre, eu adoraria voltar para uma sequência. Eu quero ver esse monstro colocando mais vítimas em seu saco enorme e sem fundo. Dito isso, para Bagman eu dou uma nota 6. Eu ouvi alguns críticos falarem que era um furo de roteiro, uma bobagem, o fato do Patrick ter sido enrolado pelo Bagman o filme todo. E a resposta disso a gente encontra lá na cena onde o pai do Patrick conta toda a história pro filho. Acontece que o plano do Homem do Saco era primeiro aterrorizar o Patrick, ou seja, ele estava temperando o rapaz, enquanto ele estava se alimentando ali do seu medo, da sua negatividade, do seu desespero, dos seus traumas. Ou seja, ele estava se alimentando e se preparando para o banquete final. Então, quando o Homem do Saco sentiu que Patrick estava preparado, é aí que vem o grande ato, né? Que o Patrick finalmente foi parar no fundo de seu saco.